A fundação da Federação, podemos acompanhar o seu desenvolvimento. Mas aí, na década de 50, nós já estamos vivendo um novo momento, e aí o espiritismo no Brasil já tem um certo significado, e os espíritas do sul do país resolveram então dinamizar o movimento espírita que ocorria no norte, e formaram uma grande caravana, chamada Caravana da Fraternidade, em que dezenas de grandes oradores de então se deslocaram das regiões centro-sulinas para vir visitar o norte do país, fazendo grandes conferências, fundando casas espíritas e, sobretudo, reativando as entidades federativas, aquelas entidades que, como a Federação Espírita Amazonense, tinham o papel de organizar o movimento espírita em cada um dos estados. É nessa época que nós vamos encontrar um renascimento do movimento espírita nas terras amazônicas. Essa época, a década de 50, nós vamos encontrar a fundação de muitas casas espíritas que ainda vigem, ainda estão atuantes nos dias de hoje. Centro Espírita Mais Vetustos, como o Centro Espírita Tomás de Aquino, Caridade e Resignação, que são, na verdade, no caso do Caridade e Resignação, uma casa espírita remanescente do início do século XX. E outras casas espíritas que vieram à tona na década de 50. O meu pai costumava deixar o Livro dos Espíritos e também o Evangelho da Senhora Minha Avó, que hoje consta do museu desta casa. Ele deixava sobre a cama, porque eu vivia atrás dele, o Evangelho aberto em qualquer coisa, porque sabia que eu ia ler. Eu leio corretamente desde os 4. E então eu lia qualquer coisa e, logicamente, não compreendia, né? Então corria para ele, isso. E ele aí aproveitava e plantou. Plantou desde que eu era menina. A sua irmã Ana Prado ainda hoje, a década de 20, que lhe apresentou como fenômeno espiritista, como ele chamava. Na década de 20, em Belém do Pará. Ela foi a maior médium de efeitos físicos da época, onde se processavam os encontros espiritualistas na casa de tio Pradinho, seu marido, em que estão fatos inseridos no livro O Trabalho dos Mortos, de Nogueira. É muito interessante os relatos das reuniões espíritas com Ana Prado, Rebelo Prado. Eram reuniões em que havia manifestações espirituais de interesse daqueles que se diziam espíritas, como, por exemplo, citado está no livro do Trabalho dos Mortos, a aparição de Raquel. Parintins teve um centro espírita famoso, da onde se originou uma das mais famosas médiuns do Brasil, a médium Ana Prado, que produzia fenômenos de materialização e produziu uma série de ações de cura na cidade de Parintins, dos quais foram beneficiados vultos importantes da nossa sociedade, como, por exemplo, Carvalho Leal, que é muito conhecido de todos nós aqui. Mas a Ana Prado se tornou famosa com as ações desenvolvidas através de sua mediunidade em Belém do Pará, onde, por anos a fios, trabalhos de materialização foram produzidos, levando a que personalidades de relevo do sul-sudeste do país viessem até lá, e pessoas famosas, como Frederico Figner, que deu início à indústria pornográfica no Brasil, teve o prazer de ver e de abraçar sua filha materializada. Eram fenômenos tão intensos que chamou a atenção dos pesquisadores franceses da metapsíquica, inclusive de Charles Richer, o eminente prêmio Nobel de Fisiologia do início do século XX, que veio e que acabou tomando contato com Ana Prado, e alguns artigos sobre a mediunidade dela acabaram saindo na revista da Metapsíquica, que era uma organização dirigida pelo Charles Richer
em Paris. É importante esclarecer que a doutrina espírita, ela é uma ciência de observação. Ela passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos. Foram os próprios espíritos que se revelaram. Então, quando nós falamos de Allan Kardec, nós não dizemos que ele foi um fundador ou um criador da doutrina. Ele foi um pesquisador e um codificador dos ensinos que foram revelados por espíritos superiores. Então, atualmente, nas casas espíritas, o que nós vamos encontrar? Uma tentativa de resgate do cristianismo primitivo, onde os cristãos se reuniam nas casas, dos cristãos para ler as escrituras, os registros dos ensinos de Jesus. E hoje as casas espíritas são casas muito simples, são como escolas que têm apenas espaços de estudo, não tem imagens, não tem simbolismos, não tem hierarquia sacerdotal, não tem rituais, são ambientes de estudo, realmente, onde nós estudamos através de palestras, através de grupos de estudo. Existem livros e apostilas que é aberto para as pessoas que desejam compreender o aspecto científico, filosófico e moral da doutrina espírita. Nas reuniões da minha casa, às quintas-feiras, meu pai era desembargador, várias vezes presidente do Tribunal de Justiça, etc. E então nós nos reuníamos às quintas-feiras em momentos intelectuais, onde frequentava Valdemar Pedrosa, ministro Valdemar Pedrosa, Ramayana de Chevalier, Álvaro Maia, Péricles Moraes, da Academia de Letras. E eram momentos assim inesquecíveis, porque tínhamos os violões, tocava, 2 violões solavam, às vezes o senhor meu pai e o Alfredo, um amigo nosso, às vezes o senhor meu pai comigo mesma, Dona Enésia acompanhando, que era a minha maestrina, junto comigo também. Então era uma tertúlia que se fazia, era o chá das 5, das quintas-feiras, onde a senhora, minha mãe, apresentava o chá de capim santo. O chá bem amazônida, não? E então, tínhamos biscoitos feitos por ela, alfinins, etc. E nesse momento o Álvaro Maia declamava. Ramayana de Chevalier dizia prosas encantadoras sobre fatos, lendas do Amazonas. Também fazia parte, ainda quando Péricles Moraes se encantava. E era Péricles Moraes que pedia para que cantássemos no final da reunião o Luar do Sertão. E então eram quantos violões? Eu, meu pai, Alfredo e Dona Enésia, que era a minha maestrina. E nós todos cantávamos, inclusive Péricles Moraes com a sua velha voz cansada. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. E eram tardes maravilhosas. E o grupo jovem eram os meus primos. Agora, o grupo jovem desta pleiade de senhores já meio idosos, meu pai não gostava de que se chamasse ele de idoso. Morreu aos 73 anos, mas ele dizia, diga meio idoso. Porque ele vivia a vida. Ele era desembargador, foi desembargador. Foi presidente do Instituto Geográfico Histórico. Criou várias coisas aqui, como a Liga Amazonense contra a Tuberculose, junto com Djalma Batista, que era seu afilhado, e Moura Tapajós, ambos afilhados dele. Mas ele vivia como poeta, sonhador,
vivia acompanhando a sua vida espiritista. Lembranças de reuniões memoráveis.